Estamos de volta do nosso intervalo comercial. Estamos hoje falando sobre os OVNIs, objetos voadores não identificados. Você vai continuar vendo matérias reais que comprovam a existência dos OVNIs. Que será que eles já visitaram a gente aqui na Terra? O Conexão Sem Repórter foi até a Serra, na cidade de Petrópolis, para saber sobre o aparecimento de OVNIs e luzes que estão assustando a população. O local é bem fechado e aparentemente um pouco alto. E em volta percebemos várias árvores. Rafaela é a nossa entrevistada e não quis se identificar porque ela tem medo de ser reconhecida por um ET e ser abduzida. Estamos chegando aqui agora na área onde foi identificado um disco voador pela moradora Rafaela. Vamos ver aqui, vamos chegar. Eu falo para vocês que é um lugar distante, distante da área populacional. Vamos ver quais são as histórias que tem aqui pra gente. Vamos lá. Rafaela, você confirma que você viu e presenciou objetos voadores não identificados nesse local? Sim, cabelo, confirmo. E como é que foi? Como é que foi no momento? Você ficou nervosa? Você correu, gritou? O que aconteceu? Eu fiquei com medo, né? Na noite eu vim subindo, eu fui pra lá pra poder velejar, me frustrar um pouco porque tava muito calor. E no momento eu olhei e comecei a olhar pros lados. Aí quando eu olhei pra esse lado aqui, mais ou menos, encontrei um objeto não identificado. Eu falei, pô, o que é isso? Aí eu fiquei meio desnorte, eu vou embora, porque não quero ser abduzida não. Sim. Entendeu? E você, a sua reação foi essa então? Você ficou assustada? Aí gritei meu marido, só que ele não tava me escutando, eu fiquei com medo de ficar aqui em cima. Como é o nome do seu marido? Douglas. E a reação dele foi a mesma, a sua? Não, ele nem me ouviu, fiquei gritando igual se eu tivesse sido abduzido, tinha sido nem ia ver. E ninguém ia saber. Ninguém ia Você sumia, ficava isso. quando foi, já foi. Mas você viu uma luz, o que foi? Foi um objeto pairando sobre o local. Isso, ele estava bem ali. Na árvore. Isso. Aí ficou um bom tempo, eu fiquei olhando, chamando meu marido, e ele nada de vir, eu falei, eu vou descer. Depois eu desci, falei com meu marido, ele não acreditou, eu falei que era meu embora, que eu não ia ficar aqui não. Essa foi a sua reação? Essa foi a minha reação. Assustadora, não? Obrigado pela reportagem. Vai pagar o cachê não? Não. Fica quieto. Durante a reportagem, vemos no céu um objeto se movimentando. Um momento de tensão. Notem que o objeto some de repente. A equipe da nossa emissora que estava no local disse que era um avião para não preocupar os telespectadores em casa. Depois de um certo tempo, o objeto volta a aparecer e dessa vez some atrás da montanha. E fica a dúvida: será mesmo que era um avião ou um disco voador? Você vai ver agora fotos que comprovam a existência dos seres sobrenaturais. Fatos também que são verdades, que são contadas aqui pelo Conexão Sem Repórter. Separamos uma série de vídeos e fotos que mostram e identificam os OVNIs em todo o mundo. O primeiro deles mostra um objeto estranho em Lençóis Paulistas, em 2008. Reparem que o objeto fica entre as nuvens. Reparem agora que o objeto cai em forma de luz azul. Será um deles? Outro VT mostra um disco passeando na Serra de Itatiaia, em 5 de setembro de 2008. Muitos afirmam ser uma montagem de vídeo. Mas sinceramente, eu não queria estar lá. Outra filmagem mostra um voo da linha Gol, número 1571, dia 11 de novembro de 2011. Percebemos alguns pontos pretos no céu.
parecia estar seguindo o avião. Não querendo se identificar, uma moradora de Petrópolis afirma ter visto extraterrestres e acredita que eles existem. A senhora confirma que teve um contato direto com os extraterrestres? Confirmo. Cabide, confirmo. E assim, como é que foi? Como que foi? Vocês estiveram junto a eles? Como que foi? Conta para o povo brasileiro que está nos assistindo, como que foi esse contato? Bem, Cabide, eu venho de uma família muito grande, em matéria de irmãos, porque meus pais capricharam na quantidade de filhos. Então, quando éramos pequenos, nós brincávamos no terreno da casa onde há uma construção agora, né? Porque crescemos, casamos e brincávamos, né, com crianças que na época a gente pensava que eram filhos de vizinhos e não era, porque de dia nós não víamos aquelas crianças, só à noite, final de tarde para noite. Então brincávamos no terreno do imóvel dos meus pais e a gente costumava passar pela cerca do terreno, ia para a servidão, né, tudo escondido dos meus pais, porque se eles vissem, logicamente íamos ficar de castigo, porque eles não queriam, eram muito rígidos na nossa educação, não queriam a gente na escada nem na servidão, só dentro do quintal, não poderíamos passar do portão para fora. Então vinha essas crianças para brincar com a gente. E a gente brincava com essas crianças e quando amanhecia, né, a gente se despedia e tudo. E quando amanhecia, no outro dia, a gente ia para a escola. Quando voltava, a gente não via essas crianças. Não via. E costumávamos ver no céu aqueles pontos brilhosos, parecendo um balão. Mas não era. Eles vinham, chegavam assim pertinho da Canela Santa, e que nós dávamos nome de toda a família da Canela Santa, que na quaresma elas ficavam todas floridas, né, de amarelo, roxo, aquele roxo bem clarinho, rosado, parecendo rosa, muito lindos. Então, quando era final de semana também, nos finais de semana, porque a gente não estudava nem no sábado nem no domingo, lógico, era de segunda a sexta, então a gente costumava brincar. Quando a gente brincava de dia entre nós, irmãos, a gente tinha uma força assim fora do normal. Para correr, então, todas as corridas, a gente apostava corrida, a gente ganhava. Quando minha mãe deixava a gente brincar um pouquinho na servidão, a gente apostava até corrida com os meninos e a gente ganhava. As brincadeiras simples de molecagem, né? Brincar de jogar bolinha, a gente ganhava. A gente estourava a bolinha, só na tecada assim a gente estourava a bolinha. O filho dos vizinhos, quando vinha brincar com a gente, tinha medo, que achava que a gente era de outro mundo mesmo. Que a gente parecia que tinha super força. Para correr, para jogar pedra. A gente ficava jogando pedra nas árvores assim, ao longe. Então nossas pedras iam mais longe do que a do filho do vizinho. Incrível. Para bater até força de braço, a gente ganhava. O filho do vizinho, que eu não vou citar o nome agora, machucava o cotovelo, ficava com o cotovelo tudo ralado. Saía sangue, o nosso não. E brincavam no cimento, de bate força assim, ó. Brincavam no cimento assim, ó. A gente não se machucava, o filho do vizinho se machucava. Alguns tinham medo, outros não, né, da gente, mas a gente... E assim crescemos. Fomos brincando, depois a gente foi esquecendo. Mas eu acredito até hoje que existem os extraterrestres, e eles estão entre nós. Eu acredito que eles copiam a nossa filosofia, eles copiam, porque nós somos muito bonitos. Eles copiam a gente. E essa tecnologia que há hoje, que vem nos servir, que nem televisão, câmeras,
micro-ondas, os rádios, entendeu? Aparelhos transmissores. É o homem copiando do extraterrestre também. Há uma troca. Os extraterrestres copiam da gente e a gente copia deles. E você acredita em abdução? Sim, acredito. Você acredita que os extraterrestres podem abduzir as pessoas e fazer experimentos no mundo deles? Ah, eu acredito sim. Eu acredito, porque nós tínhamos, eu sonhava, meus irmãos também sonhavam, e pela manhã, quando a gente levantava, que a gente levantava muito cedo, então a gente ficava contando o que a gente sonhava, um contava para o outro o que a gente sonhava, e eles ficavam assim: não, mas você também estava lá, você também estava lá. A gente entrava numa nave que parecia um carro, então eles levavam a gente muito distante e lá de cima a gente via tudo que se passava cá embaixo. Eu via minha casa. Muito obrigado pela entrevista. De nada, Cabide. Então ficávamos com medo, mas mesmo assim a gente brincava com eles. Eles aumentavam, diminuíam de tamanho. Era muito engraçado, nossos coleguinhas. Alguns eram bonitos, outros eram feios. E é isso, a gente brincava mesmo. Via eles no céu assim chegando. A gente cresceu também, assim, minha mãe ensinava, meu pai também ensinava a gente as orações. Então a gente até achava que era anjinho também, brincando com a gente. E era extraterrestre. Como explicar o aparecimento dos OVNIs nos céus de todo mundo? Será mesmo que eles existem? Será que estamos sendo monitorados por eles? Será mesmo que ele pega os seres humanos, animais, qualquer ser vivo, para levar para o planeta deles e fazer experimentos? Será que um dia o exército vai capturar um ser extraordinário de outro planeta, fazer experimentos e comprovar que nele existem vestígios de seres humanos? Será mesmo que estamos sendo monitorados por outras pessoas em outros lugares do mundo? Aqui, Roberto Cabide. Esse foi o Conexão Sem Repórter de hoje. Boa noite.